cantará, o 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Escuta, que eu preciso que você entenda isso. Essas pessoas estavam vivendo sobre o regime de Roma. Eles eram praticamente escravos de Roma. Roma tinha dominado toda aquela região. Eles pagavam imposto para Roma, eles deviam tudo para Roma, eles eram escravos e tinha gente revoltada. E se você já assistiu alguma coisa sobre história, você vai ver que Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, Jesus foi preso, amém? Trocaram Jesus por Barrabás. Barrabás, ele tinha um problema muito sério. Com o quê? Com essa situação de Roma escravizar Israel. Ele fazia parte de uma turma que queria libertar Israel na espada. E até confundiram que Jesus veio com esse propósito. Achou que Jesus era o libertador, mas que seria através de uma guerra. Não, Jesus não veio pregar guerra, ele veio pregar o amor. Então eles falam: como somos descendentes de Abraão, como é que nós somos escravos? Não, nós somos livres. Vai nos livrar do quê? Entenda isso. Já quero te dar o primeiro toque. Talvez você tenha liberdade, não tem muita. Hoje no Brasil ninguém mais tem a liberdade que antigamente nós tínhamos. Basta você colocar alguma coisa aí na internet que fere a moral de algumas autoridades por aí, que você vai para a cadeia. Está desse jeito. Perdemos a liberdade de expressão no Brasil. Não tem mais. Pode esquecer. Estamos tentando reverter aí, vamos ver. Mas amém, a questão aqui é outra agora. Nós falamos que somos livres, sim ou não? Somos livres de fato? Somos ou não, irmãos? Está vendo? Todo mundo fica quieto. Fica na dúvida. Sabe por que você ficou agora quieto? Porque você mesmo tem dúvida se você é livre ou não. Eu acabei de falar que a liberdade de expressão nós perdemos. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O mérito meu aqui hoje é fazer você entender que às vezes você é livre. Você é livre. Você vai, você volta, você compra, você vende. Ainda estamos nessa condição de liberdade de comprar e vender. Mas vai chegar a hora que vai acabar também, não vai ter mais. Só vai comprar e vender quem tiver a marca do anticristo. E aí a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque se você não tiver a marca do anticristo, você não compra, você não vende. Mas se você aceitar a marca do anticristo, você perdeu o Cristo. Vai ser difícil essa decisão, hein? Vai ou não vai? E está chegando a hora. Mas aqui eu quero dizer para você, você é livre? Estou te fazendo uma pergunta, não precisa responder. Porque muitas pessoas consideram a liberdade porque não estão entre cadeias, não estão lá presos, não estão lá sendo servidos por um carcereiro, uma marmita ruim do caramba lá, um lugar ruim para dormir. Então isso talvez na tua mente, porque você vai e volta, você compra, você vende, na tua mente você é livre. E em algum aspecto, de fato, você é livre. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, no sentido geral, no mundo espiritual, de fato somos livres? Espera, Jesus disse que nós temos que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Amém, amados? Então preste atenção. Agora, quando ele vai dizer lá no verso 36, bota lá para todo mundo ler de novo. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E Jesus continua insistindo no assunto com os judeus, que eles eram escravos, não só de um sistema que hoje se tornou globalista, não só de um sistema, mas eles eram escravos de Roma, mas não queriam aceitar que eram escravos de Roma. Mas Jesus não estava pregando só liberdade a esse respeito, Jesus estava pregando outro tipo de liberdade. Liberdade na alma, liberdade no espírito, liberdade com Deus, poder falar diretamente com Deus, que muitas pessoas tinham perdido essa liberdade. A liberdade de você poder chegar em Deus e chamá-lo de Pai. Muita gente tinha perdido essa liberdade. Então Jesus viu que eles estavam escravos e nós também éramos escravos. Éramos ou não era? A palavra de Deus vai dizer que nós éramos escravos do pecado. E talvez tem gente aqui que se fala que é liberta ou que é livre, mas não é livre, é escravo do pecado. E isso precisa ser resolvido. Tem gente que é escravo da dor, isso precisa ser curado. Tem gente que é escravo da miséria,
isso precisa ser curado. Tem gente que é escravo de doenças crônicas, que vive gastando mais dinheiro em farmácia do que gastando dinheiro com pão. E quando eu falo pão, não falo o seu pãozinho francês, eu falo no sentido geral. Tem pessoas que não são libertas, são escravas dentro da sua própria casa. Tem pessoas que têm medo de sair no portão, síndrome do pânico. Tem pessoas que têm medo de sair de carro, porque tem medo de um acidente. Você pensa que eu não atendo pessoas desse jeito? Eu atendo pessoas desse jeito. Entende isso que eu estou falando, queridos? São pessoas que são escravas, medo. Dá uma olhada. Quando você pega, quando Paulo está escrevendo para Éfeso, ele vai colocar lá a partir do capítulo 6, verso 14, seguir, você vai encontrar Paulo dizendo que nós temos que ter o cinturão da verdade, sim ou não? Então vamos lá, se Jesus está dizendo para nós que ele vai nos libertar, uma das coisas que ele disse é que nós temos que conhecer e ela, sim ou não? Conhecereis a verdade a verdade, cinturão da verdade, Paulo diz que faz parte da armadura de Deus em nós. E você quer ver quando a gente mente para Deus e mente para a gente mesmo? Quando as coisas não estão bem, quando a gente está dependendo de remédios, quando a gente está com a saúde lá embaixo, está tudo ruim, quando a nossa vida psicológica não está bom, quando a nossa vida emocional não está legal, e a gente está lá, sabe, agarrado em fios de cabelo, ao invés de se agarrar na promessa de Deus. Oh, aleluia! Conhecereis a verdade te libertará. Carregue então o cinturão da tua verdade. Quem é a verdade? Eu falei errado aqui, me desculpe. Da tua verdade não. Carregue o cinturão da verdade, que é Cristo. Amém, amados? A verdade é Cristo. Então, se eu estou cercado por Jesus, se eu estou cercado com essa palavra, e a verdade é a palavra. Você quer examinar isso? João capítulo 17, verso 17. Pode colocar no telão. Evangelho de João 17, verso 17. Pode colocar. Olha, santifica-os o que é a verdade? A palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E muita gente, querido, anda se justificando a si mesmo, sem obedecer a palavra, por isso adoece. Anda se justificando a si mesmo, tipo, eu não preciso nem ir na igreja, eu vou lá de vez em quando. Não, quando eu preciso, eu vou. Quando eu preciso, eu vou. Isso está errado, você está preso em um sistema, você está preso na sua própria conduta. E Jesus está falando que nós temos que conhecer a verdade para ser de fato livre. O cinturão da verdade é a palavra em nós. E essa verdade nos conduz para um caminho de vitória. Diga caminho de vitória, diga. Diga de novo, caminho de vitória. E eu vou te fazer uma pergunta agora, melhor, eu vou te dar a dica. Qual é a verdade que você precisa conhecer? Qual é a verdade? A partir daqui, a gente começa a introduzir algo que pode mudar totalmente a sua vida. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Aleluia. Deus é bom demais, não é não? Oh, glória. Vai lá para o verso 12. Não, vai ser antes mesmo, Leandro, verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. Eu estou todo errado aqui, ainda é o verso 4, né? Que vai dizer, né? Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo? Está entendendo isso aqui ou não? Quer completar mais ainda? Volta ainda, Leandro, pode voltar mais para o 3, que aqui fica a pergunta correta. Jesus respondeu, em verdade eu lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4.
Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Bora! Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pronto. Diga comigo: reino de Deus. O que é entrar nesse reino, querido? É entrar nesse reino é através da palavra, obedecer à palavra. E Jesus está falando que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Amém, amado? Então note bem, muita gente fala que é livre, mas é escravo do pecado. Recusam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, recusam ser batizados, porque falam que batismo é muito sério. Fala ou não fala? Pastor, o negócio de batizar é muito sério. É igual morar junto. Marido e mulher, mora junto, você fala assim, tem que casar. Ih, pastor, esse negócio de casar é muito sério. Mas não tem que casar? Ué, já que mora junto, por que não pode ser casado? Então, queridos, note bem, nós somos escravos e estamos falando que somos libertos. Escute, quando eu nasço de novo, aceitando Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu entro no seu reino. Amém, amado? Diga comigo: entrar no reino de Deus não é depois da morte. Não é, querido, é agora. Porque eu nasci de novo, e aquele que não nascer de novo não pode entrar no seu reino. E a partir do momento que eu aceito Jesus, criei nele, aceitei ele, fui batizado, eu entrei, eu fui inserido nesse reino. E se eu estou nesse reino, preste atenção, quem é que cuida de mim? É o rei desse reino. É o rei desse reino. Amém, amado? Então o mundo para mim não importa mais, porque agora eu faço parte de um reino real, eu faço parte de um reino celestial. Embora estando eu na terra, a Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, eu morro para o pecado, morro para o sistema e nasço de novo para Deus, oh aleluia. E nascer para Deus é entrar no seu reino ainda aqui na terra. Então o que é a verdade que a gente está procurando? Porque a gente está querendo a verdade, mas a gente foge dela às vezes. A gente não quer entender o que é a verdade. Qual é a verdade que eu preciso conhecer? Então você precisa saber que precisa nascer de novo. Amém, amados? Você precisa nascer de novo. Efésios capítulo 1, verso 20, por favor. Eu vou acelerando aqui para a gente não atrasar. Efésios capítulo 1, verso 20. Meu Deus, espero que você entenda. Eu não vou ler todo o texto, vou ler a partir do 20, depois eu explico. Deus, ele está falando de Deus. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, ou glória, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa nomear ou mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Deus deu, amém? Deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as... Ah, meu Deus do céu, espero que você pegue isso. Ele é a plenitude a plenitude daquele Cristo que enche todas as coisas, precisa estar em mim. Amém, amados? Então, se a plenitude, se ele entrou em mim, eu começo a ter novos frutos, sim ou não? Ei, eu tenho novos comportamentos, eu tenho nova fala, novos pensamentos,
eu tenho novas atitudes. Por quê? Porque agora a plenitude desse reino está em mim. Muita gente, querido, está correndo perigo na igreja. E fora dela, pior ainda, porque aqui você está me ouvindo. Muita gente está correndo perigo dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque ouve, não pratica nem 5% daquilo que ouve. Ouve, não pratica nem 5% do que ouve. Eu estou falando de cura e libertação. Amém, amados? Eu preciso ser liberto do velho Celino. Eu preciso ser liberto do velho eu. Por quê? Porque agora Cristo foi ressuscitado dos mortos. E Deus está falando assim, o poder daquele que tirou Cristo lá do sepulcro. Quem tirou Cristo lá do sepulcro? Fala comigo, o Espírito Santo. Diga de novo, o Espírito Santo. Aleluia. Então, se o Espírito Santo foi capaz de ir lá no túmulo, tirar Jesus de lá, ele tirou você do pecado, ele tirou você da dor, ele tirou você da enfermidade, ele tirou você da miséria, ele tirou. Amém, amado? Quando você nasce de novo, você morreu, porém agora você ressuscitou, então ele tirou você de todas essas mazelas para você viver em novidade de vida. É assim que está escrito, louvado seja Deus. Porque de acordo com o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que as coisas velhas passaram e eis que na minha vida tudo se fez novo. São novas atitudes, novos pensamentos. Porque a Bíblia diz que eu tenho um corpo carnal, sujeito a algumas dores, a algumas enfermidades, porém esse corpo é templo de quem? Do Espírito Santo, oh aleluia. O Espírito Santo traz para mim as coisas do reino de Deus enquanto eu estou aqui na terra. Ele traz para mim a liberdade da depressão, da ansiedade, da insônia, síndrome do pânico. Ele traz para mim a liberdade. Por quê? Porque agora as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Fala comigo, essa é a verdade que está escrito na palavra. É a verdade que você e eu precisamos conhecer, querido. Está até no telão aí para você acompanhar. É a verdade que nós precisamos conhecer. Qual é a verdade? A verdade é que Cristo ressuscitou, oh aleluia. Ele foi para a glória, mas ele lá na sua glória, ele é o cabeça da igreja. Nós somos o seu, a cabeça de Cristo. Vamos colocar assim, que ele dorme, tá, gente? Ele não dorme, não. A Bíblia diz que ele não dormita nem cochila. Mas imagina assim, Jesus acordando cedo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Pensou? Jesus passando a mão na barbona dele, aperta aqui, de repente tem um caroção. Meu, o que será? Vou ter que consultar um anjo. Um médico anjo aqui no céu para ver o que é esse caroço aqui. Hã? Já pensou isso? Espera aí, quem é o cabeça da igreja? Fala assim, Jesus. Não, fala mais empoderado, fala assim, Jesus. Aí, querido, esse nome tem força, esse nome é poderoso. Imagine você vivendo a vida inteira gastando dinheiro com remédio, com problemas de saúde, com problemas psiquiátricos, problemas emocionais e nada se resolve na sua vida, sendo que você diz que é de Deus, que nasceu de novo, que você está ligado no cabeça, que é Cristo, e o Cristo vivo, ele não vive doente, ele não vive na miséria. O Cristo vivo que eu conheço e a quem sirvo, ele é o dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo, e ele diz que me deu a vida e vida em abundância. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu falei aqui de algumas pessoas na terça-feira. E hoje eu quero falar do Leandrinho. Rapidinho. Está lá em cima. Um dia ele chegou. De vez em quando a gente entrega as coisas aqui, mas é para a glória de Deus. Amém, amado? Tem nada, não vai prejudicar a vida dele nem da parte, não. Cadê a parte? Está ali.
chegou em mim e falou assim: pastor, estou apaixonado. Falei, é mesmo, cara? Falei, eu vou casar, pastor, eu vou casar. Falei, é mesmo? Mas com quem? Com a Pati. Falei, Pati? É, a Pati ali, a filha do Naldo. Falei, rapaz. E está aí, para a glória de Deus, casado. Escuta, o que eu quero falar do Leandrinho? Um menino que era como eu, quando pequeno. Pessoas olhavam para mim e não dava nada. Não davam réis. Olhava para ele e pensava talvez a mesma coisa. E eu sei que algumas pessoas pensou do Leandrinho alguma coisa assim. Nossa, mas o que vai ser do Leandrinho, né? O que vai ser? Não sei se na família alguém chegou a comentar, porque na minha família o pessoal comentava. Todo mundo comentava. O que será que vai ser do Leandrinho? Era assim as pessoas na minha família, que eu era muito introvertido. Dá uma olhada no que Deus é capaz de fazer. Eu era esquisito, eu não andava com parceiro, eu não tinha amigo, eu era estranho. Era eu no meu canto. Você entendeu? Então, minha família falava assim: o que vai virar esse menino? O que vai virar esse menino, gente? Aí o Leandrinho, mesma coisa. Chegou aqui na igreja com a caixa assim. E hoje é moda, né? Mas aqui é tempo não era moda, não. O paletó dele era desse tamanho aqui no braço. Querido, escuta, eu estou falando de milagre, sim ou não? Eu estou falando do quê? Milagre. Aí o Leandro vai indo, conheceu a Pati, casou-se. Aprendendo algumas coisas conosco aqui, ele botou um foco na vida dele, ele alinhou com a mulher dele e logo compraram a casa própria. Eu falei, rapaz do céu, quem quer faz a diferença. Quando a pessoa ela crê em Deus, ela corre atrás, ela conquista. Quem não dava nada para o menino, ele já está sonhando, eu vou entregar. Ele já está sonhando em comprar a segunda casa. Irmãos, quem quer corre atrás. Mas não corre atrás de qualquer jeito. Ele se movimenta pela fé. Ele se movimenta pela palavra. Ele se movimenta em busca daquilo que para ele é promessa. Amém? Queridos, deixa eu falar para você. Uns tempos desses atrás, Deus permitiu eu ter um problema com o meu ciático aqui. Jesus amado, vai doer lá longe. O tal do ciático. E um dia eu levantei, a hora que eu levantei, fiz meu alongamento em cima da cama, que eu já faço alongamento, é na cama mesmo. E aí a hora que eu pisei no chão, fiz assim, ó. Opa! Falhou, falei, rapaz, eu já ia para a oração, 5h30. Corri lá, escovei meu dente, voltei para a oração, falei, Deus, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Se eu estou ligado no céu, e o céu está ligado em mim, ou seja, eu estou no reino está dentro de mim, eu estou dentro dele. Então a providência do céu, o Senhor que é o cabeça, eu sou parte desse corpo, então a minha cura já foi prometida, o meu milagre já foi prometido, eu não posso ficar nessa situação. Irmão, já faz um tempo que eu não sei nem que é sentir dor no ciático, para a glória de Deus, aleluia. Então preste atenção, porque a minha luta é contra Satanás, sim ou não? E você fica alisando a cabeça do cara, ainda alisa o chifre. Se Satanás tem chifre, tem muito crente alisando o chifre do cão. Sabe por que se alisa? Porque você não se posiciona de acordo com aquilo que a palavra diz a seu respeito. O que é a verdade? Que eu preciso saber da verdade. Primeira coisa, você tem que entender, se você aceitou Jesus, você já é filho de Deus, aleluia. Se você não aceitou Jesus, você não é filho de Deus. Infelizmente, te trago essa notícia.
está lá escrito, João 1,3, se você leu conosco lá. Então você vai ver que você não é filho. Para ser filho precisa aceitar Jesus. E a partir do momento que você aceita Jesus, você passa a ser filho de Deus. E se você se torna filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus. Aleluia! Às vezes você pega uma mãe, um pai aí desesperado. Quando tem filho pequeno. Esse tempo foi ele ali. Pastor, tinha que ir lá no médico. Valentina deu umas pipoca na perna. E fica tudo preocupado, não fica? Por que você não largou aqui atrás? Se vira, menina. Você é pai, né? O pai cuida. Você é mau. Jesus chama você de mau. E ainda ele vai dizer, se você sendo mau, você sabe dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu, não vos dará também as melhores coisas? Ô irmão, prioridades. Então você é prioridade de Deus. Diga para você mesmo, eu sou prioridade de Deus. Diga. Aleluia. Você é prioridade de Deus. Domingo a pastora trouxe uma mensagem aqui que mostrou que Deus tem prioridade. Quando a mulher chega para Jesus, minha filha está endemoniada, cura ela. Não, não dá certo, não vou não. Porque não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar para... Pronto, prioridade. Deus tem prioridade com seus filhos. Sim ou não? Deus tem prioridade com seus filhos. E tem muitos filhos vivendo como mendigos. Mendigos mesmo, na fé. Só sabe chorar, murmurar e reclamar. Porque não se posiciona como verdadeiros herdeiros de Deus. E quando Deus exige mudança de comportamento, quando Deus exige mudança de pensamento, quando Deus exige mudança em suas atitudes, aí fica revoltado. E ainda tem, eu tinha um membro lá em Rio Preto, de jeito, aqui eu já tive uns. Eu nasci assim, eu sou assim. Você nasceu de novo ou não? Eu perguntava. Você nasceu de novo ou não? Quem aqui já nasceu de novo? Então não pode ficar do jeito que está. Quem nasceu de novo não pode ficar do jeito que está. Amém, amados? Não dá. Porque se eu estou... Volta lá em Efésios, por favor, no verso 22. 1:22. Volta lá, por favor. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Quem é a igreja de Jesus aqui? Para você pensar, irmão, o problema é que nós não pensamos. Espera aí, Jesus foi me dado. Ele é meu? Jesus é seu, porém você é? Então as coisas não é mais do teu jeito, é do jeito 23. A qual é o seu corpo, igreja? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as... Bom, ele vai me encher em paz, ele vai me encher em alegria, ele vai me encher em felicidade, em prosperidade, ele vai me dar uma vida abundante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Então, por que a gente está vivendo com todo carinho, com todo respeito? Isso não é culpa deles. É culpa de governo. Muitos irmãos do Nordeste, em alguns lugares lá, não é todo lugar, porque o lugar que vocês moram tem fartura, não onde vocês moravam, mas não tem uns lugares lá que é muito seco. Irmãos, eu passei no Vale do Jequitinhonha, fui de carro. Falei, Celina, eu quero conhecer. Rodei 1.400 quilômetros, só de ida. Eu passei lá no Vale do Jequitinhonha. Pensa num miserê, pobreza. Pensa num lugar feio. O rio
abundante, o Chico passa lá. Escuta, muita água, mas o povo que mora lá é proibido botar uma bomba lá para irrigar uma horta. É proibido. O governo não deixa. Sabe para quê que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Para deixar eles escravos. Todo mês tem que ir lá na Caixa Econômica Federal, rodar 100 quilômetros, porque lá é longe, o lugar lá, roda 100 quilômetros, para poder ir lá na Caixa pegar um salário mínimo, quando não, 600 contos só, para sobreviver naquela seca desgramada lá que eu vi lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? E tem muita gente dentro da igreja, numa sequidão danada, passando no vale, só vive, quer dizer, passa não, vive mais no vale do que aqui em cima. Aí eu pergunto, será que Deus não é seu pai? Será que Deus não é o nosso pai? Será que Jesus foi dado para a igreja para não virar nada? Vai depender do seu, do meu, do nosso posicionamento. Porque daqui a pouquinho a gente vai fechar essa mensagem. Se você não entender, você vai continuar do mesmo jeitinho que você está. Porque nós somos o corpo de Cristo. Oh, aleluia, a plenitude, nós somos completo. Diga completo. Isso quer dizer completo. Olha que nós somos o corpo dele, nós somos a plenitude dele aqui na terra, porque tudo ele enche todas as coisas. Nossa, o Leandrinho comprou uma casa. Comprou. Ela não está aqui hoje. Acredito que passou pela cirurgia hoje. Ana Lúcia foi fazer uma cirurgia, levantar a bexiga. Missionária Ana Lúcia. Ana Lúcia, quem conversava com a Ana Lúcia quando eu cheguei aqui na cidade, era só pessimismo a vida dela. Ai, pastor, não dá. Ai, eu vou falar isso depois, não é expor ela não. Vocês podem perguntar isso para ela. Sabe o que ela comia a semana inteira de mistura? Salsicha. Vida ruim, não era vida ruim? Comer salsicha todo dia? Sim ou não, irmãos? Compra um ovinho, né? Mas não dava nem para trocar por ovo. A hora que ela chegar aqui, vocês perguntam, nossa, missionária, você comia muita salsicha? Pode perguntar. Eu não estou expondo ela, não, estou dando testemunho. Começou a ouvir a palavra, ainda estava aqui doente ainda e tal, e aquela coisa toda. E ela falou assim, pastor Celino, o senhor é meio louco, mas tudo que o senhor fala para mim está escrito, o senhor prova para mim que está escrito. Então, a partir de agora, a minha fé vai ser essa. Eu já sou curado, eu não vou ser curado, eu já sou, porque eu faço parte desse reino. Eu não sou mais doente, não. E quem conhece a situação da missionária Ana Lúcia sabe o que Deus fez na vida dela. Se pensou, a mulher está aqui, ó, quieta aqui, sentada, fraquinha, e de repente, solta vômito. O que sai no vômito? Cocô. Vomitando fezes pela boca. Tão podre que estava por dentro, e os médicos falaram, não tem jeito, vai morrer, porque a outra que morava aqui com o mesmo problema dela, morreu. Dela. Escuta, querido, pelo amor de Deus, me escute. E quando ela começou a enxergar a palavra, oh, aleluia, quando ela começou a descobrir a verdade a respeito dela, na palavra, o que é a verdade? A palavra diz que você agora nasceu de novo, você é filho e filha de Deus, não é para você viver conforme o mundo vive, é para você viver como o reino de Deus manda você viver, louvado seja Deus, aleluia. Amém? Poxa vida, eu fico doido com esses negócios. Eu fico abismado com esses negócios. Você vai ver se minha bateria está acabando? Eu saí lá de casa, tinha 2 pontos. Escuta, querido. Preste atenção que eu vou... Qual é a verdade do evangelho para os nascidos de novo?
Eu fiz uma primeira pergunta: qual verdade preciso conhecer? E eu te apresentei até agora. Segunda pergunta: qual a verdade do Evangelho para os nascidos de novo? Atos 26. Você troca por aqui mesmo ou não? Então eu vou abrir aqui e leio com você. Amém, amados? Atos capítulo de número 26. A irmã está anotando tudo, depois ela vai ler na casa dela. Glória a Deus, isso é inteligência. Amém? Atos 26. Oh, glória. O versículo de número 17. Aleluia. 26, 17. Diz assim: Paulo estava indo para Damasco, não era crente ainda. Agora o Senhor tem um encontro com ele nessa caminhada. Ele cai para o chão. Estou explicando para você o episódio. Amém? E aí Jesus fala para ele, olha aqui, oh glória, verso 17, 26, 17. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e sair do poder de Satanás. Sair, eu estou invertendo aqui o que está escrito para você entender. Converter das trevas para a luz e do poder de Satanás. Ou seja, sai da mão do cão. Quem encontra a luz, quem encontra Jesus, saiu debaixo da mão de Satanás. Amém, amados? Olha isso, pelo amor de Deus. Oh, meu Pai do céu. Oh, que Deus bom é esse. Para Deus, sair de Satanás e vir para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e o quê? Receber herança entre os que são fé em mim. Espera aí, tem herança para ser recebida? Tem herança para ser recebida? Que heranças são essas? Que podem estar retidas nas regiões celestiais? Saúde, alegria, paz, prosperidade, tudo que vem do reino de Deus pode estar retido por Satanás. Sabe por quê? Porque na tua vida ainda não caiu a ficha, a mente não mudou, não mudou o comportamento. Mas tem o quê? Murmuração, tem reclamação, tem conformidade com a doença, tem conformidade com as coisas erradas, não planeja a vida, não tem uma vida planejada, gasta mais do que ganha e depois quer que Deus pague a conta. Não tem jeito, não vai rolar, porque Deus quer que você seja fiel no pouco para que Ele te coloque no muito. Amém, amados? Glória a Deus. Espere então, vamos ler de novo esse texto, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Meu Deus, espera aí, então eu preciso ser redimido, ou seja, nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. E se eu já nasci de novo, eu estou livre de Satanás. E agora eu saí das trevas, saí do poder de Satanás e vim para Deus. Olha aqui, a fim. Deus está fazendo isso a fim de que você receba uma parte da herança que Ele tem para você. Louvado seja Deus. Amém, amados? Isso é lindo ou não é? Isso é bom ou é ruim? Então por que a maioria de nós vivemos como mendigos na igreja? Vou tocar no assunto que muitos nem gostam. Tem pessoas, irmão, que chegou aqui desempregados e falou assim: nossa, pastor, se Deus abrir a porta para mim, eu vou ser dizimista. Eu vou ser dizimista? Nossa, Deus do céu, se Deus abrir a porta.
Você tem certeza que você está falando? Então vou orar com você. Aí você ora, Deus abre a porta, Deus dá um emprego, dá um bom salário, e a pessoa não cumpre o que promete. Diga comigo, a conta vai chegar. Não estou falando maldição, não, estou falando pela palavra. Você não é obrigado a ser dizimista, você não é obrigado a ser ofertante, mas se você faz parte desse reino, há princípios que precisam ser obedecidos. Amém, amados? Sabe que às vezes as pessoas falam assim, o dízimo é da lei, já expliquei isso para você, não vou explicar de novo não. Mas eu só vou te dar um exemplo de Atos capítulo 5. Diz que era da lei, que agora não precisa mais dizimar. Aí quando o Ananias e a Safira fez um voto com Deus e não cumpriu, queria cumprir só pela metade, Elaine, o que aconteceu? Morreram? No Novo Testamento, e quem foi que falou para o cara? Você vai morrer. O Pedro, o apóstolo. Você vai morrer, Ananias. A esposa dele chega lá umas horas depois, e aí Pedro faz o teste. Ô Zafira, você e o teu marido lá, o Ananias, fizeram a venda lá das terras, e venderam por tanto, e é por tanto que você vai depositar na igreja. E diz que os apóstolos não pegavam dinheiro de ninguém. Tem uns caras no YouTube que falam isso. Que os apóstolos não pegavam dinheiro de ninguém. Não pegava era pouco, pegava era muito. Pegava era muito. Hã? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu, sim, seu Pedro, foi isso mesmo, rapaz. Ô, Pedrão, foi isso mesmo, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No Novo Testamento, no tempo da igreja, sendo instalada, começando a igreja. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. Já pensou se o pastor começar a fazer um jejum, oração para Deus, começa a matar os infiéis? Vai esvaziar a igreja. Começa a matar os infiéis. Querido, eu estou falando para você de palavra. Palavra é o quê? Fala comigo, plenitude. Assim é completa. Então, tudo na palavra é preciso ser obedecido para que o reino de Deus seja estabelecido em mim. Então eu possa viver as promessas e receber a herança. Quem está me entendendo? Você leu agora há pouco comigo que tem herança para receber. Lá em Atos 26, que nós acabamos de ler, tem herança para receber, sim ou não? E quem quer herança aqui? Às vezes a gente fica sabendo de um parente que morreu e ligaram para a gente assim, sabe, morreu o parente, é bom você vir aqui porque tem uns bens aqui para dividir, você tem que fazer parte disso, você tem que assinar uns documentos. Às vezes você nem gostava do cara que morreu, mas vai lá, só para pegar uma partinha da herança. Agora escuta, Jesus morreu te amando. Jesus morreu te amando. Ele ressuscitou para continuar te amando e garantir sobre a tua vida tudo o que foi prometido. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo isso, querido? Eu estou trazendo uma palavra de poder para você mudar a sua história a partir de hoje, para você mudar seu comportamento a partir de hoje, para você mudar a tua visão da fé a partir de hoje, mudar a própria visão a partir de você mesmo, a partir de hoje. Oh glória! Para você entender que quando você nasce de novo, você é filho, filha, e se você nasceu de novo, você se torna herdeiro e herdeira de Deus. Oh glória! Mas aí a gente não cumpre os votos menores, como é que a gente vai alcançar as coisas maiores? Quem está me entendendo? A gente não cumpre as coisas pequenas.
Não, eu vou ser fiel, vou ser fiel. Ah, se Deus abrir a porta, eu vou ser fiel. Eu me lembro um dia da esposa do diácono Luiz. Ela chegou aqui, pastor, eu estou com tanto dinheiro para receber e não recebo. É mesmo? Mas eu quero que o senhor ore comigo, quero fazer um voto a Deus. Se eu receber, eu vou começar. Não, vou começar não. Se eu receber, eu vou trazer, que ela já dizimava. Eu vou trazer aqui uma oferta para Deus, na casa de Deus. Eu me lembro, Luiz, que naquele tempo, faz tempo, ela trouxe 1.000 e poucos reais de oferta de voto. Porque Deus abriu a porta para ela. Pessoas que 5 anos de vir para ela, ligou. Oh, eu estou sendo incomodado aqui, eu lembrei que eu te devo e não sei o que, eu quero pagar. Pessoas de 5 anos que devia. Esses dias foi a irmã Pedrina, vocês podem conversar para ela agora, pode perguntar. Irmã Pedrina, mãe da Inácia. Falou, pastor, estou assim, 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 muita gente que não paga. É mesmo, irmã? Vou fazer um voto com Deus. Falei, vem cá, vamos orar. Fez um voto com Deus. Agora, esses dias, trouxe aqui uma oferta também de voto, fora dízimo, de voto. Acho que chegou a 1.000 reais também agora esses dias. Tudo dinheiro parado. Escuta, querido, sabe por quê? Porque Deus fala que Satanás não vai roubar o que é seu. Satanás não vai roubar o que é seu. Mas a minha pergunta é, você é de Deus? Porque Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Eu estou trazendo culto de cura e libertação para você aqui hoje. Você precisa se libertar de muita coisa para viver o melhor de Deus. Você precisa ser curado de muita coisa para viver o melhor de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus, por favor, pega isso para a tua vida, pelo amor do Senhor Jesus, entenda isso. Oh, aleluia. Eu vou repetir a pergunta para você não esquecer. Qual a verdade do Evangelho para os nascidos novamente, que nasceram de novo? Nós lemos Atos 26, 17, 18. Agora eu quero ler Romanos 8, 16. Respondendo qual é a verdade do Evangelho para nós. Amém, amado? Está escrito, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Bora. E, espero que você pegue isso. E, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Duplamente é duplamente abençoado, duplamente garantido a tua herança, louvado seja Deus. Oh, aleluia, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos. Nossa, então tem que sofrer para pegar a herança? Não entenda errado. Para que também com Ele sejamos glorificados. Escuta, quando está falando que se nós sofremos com Ele, também com Ele reinaremos ou seremos glorificados, é nesse quesito de negar a si mesmo. Porque muita gente não consegue negar a si mesmo. Muita gente não consegue seguir uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser de santo porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, amados? Então, pastor, você está falando de cura e libertação? Claro. Estou falando de cura, libertação, que tudo que vai acontecer na sua vida vai depender de você entender quem você é, vai depender de você entender qual é a promessa de Deus para a tua vida, vai depender até de você ir para o céu e entender o que eu estou pregando para você aqui nessa noite. Meu Deus do céu, espero que muitas pessoas vejam essa mensagem depois aí no YouTube, no Facebook, lá no Instagram da igreja. Espero, porque essa palavra aqui é para tirar você da miséria, para tirar você das dores, da enfermidade, ocupar o lugar de honra nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus do céu. Efésios 3, por favor, Efésios 3, verso 10. É isso, você está vendo que está casando com aquele texto. E isso para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, desses capeta tudo aí, e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bora! Em Cristo
temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Volta no 11, Leandro, por favor. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Deus estabeleceu um propósito seguinte: você vai morrer, você vai ressuscitar, você vai voltar para mim, mas eu vou te devolver para a igreja. Eu vou te devolver para a igreja. Eu vou te devolver para a igreja. Porque Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, esse propósito. Eu vou te devolver para a igreja. Sabe para quê? Para que a igreja seja tão poderosa, que ela seja tão ousada, que ela seja tão confiante, que ela seja tão confiante, que a potestade, que os principados, que todo o reino do inferno vai saber que a minha igreja está estabelecida na terra para triunfar, para governar, para vencer. A minha igreja está estabelecida para ser mais que vencedora, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Louvado seja o Senhor, aleluia, meu Deus, oh aleluia. Meu Jesus do céu, meu Jesus do céu. Colossenses 2:10. Você vai ver que está tudo em cadeia, ou seja, temas. Também em Cristo, também nele, vocês receberam a plenitude. Receberam o quê? Olha para o irmão do teu lado e fala assim: você é completo. Vocês são completos. Vocês são completos. Nós somos completos em Cristo. Por quê? Porque Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Meu Pai, bora. Tendo sido sepultados juntamente com Ele, quando, irmãos? Olha para o morto aí do teu lado então, vai. Faz um morto que ressuscitou. Não é interessante você parar e pensar nisso? Porém, talvez você não entende o que eu estou te falando. Você tem dificuldade de entender que você, quando aceitou Jesus e creu nele, aceitou ele, foi batizado, você no batismo, você foi sepultado. Juntamente com Cristo no batismo, no qual vocês também foram o quê? Ressuscitados para viver a mesma vidinha. Para viver a mesma vidinha. Não, né? É para viver agora por meio do quê? No poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia. Assim como Cristo ressuscitou, está sentado à direita de Deus, nós ressuscitamos para governar juntamente com Jesus nessa terra. Para gozar a melhor saúde. Irmão, para vocês pensarem. Pessoa ímpia lá fora não serve em Jesus, é assalariado talvez igual você, mas todo ano você vê, a gente tem Facebook também, mas todo ano você vê alguém embarcando no avião, você vê alguém embarcando em outro país, para outro lugar, passeando, tirando férias dentro do Brasil mesmo, está aí, ó, não é no exterior não, mas vai de voo, e posta. Eu não posto não. Postei uma lá de bobeira hoje, achei que eu ia postar no outro lugar, foi lá pro Store, caramba. Essa viagem do ano passado, lá no Espírito Santo, lugar gostoso lá, Hotel China Park, nós estávamos lá, eu e a pastora, e o Tan e a Rita, e meus netos, ô glória. Então, veja bem, eu não gosto de ficar postando, sabe por quê? Então o pessoal fala assim, ah lá, o pastor está gastando dinheiro da igreja.
E a pessoa que pensa isso, ela peca. Paulo vai dizer, digno é o obreiro de Deus, digno ele é do seu salário. Digno é o pastor. Gálatas 6 vai dizer, olha, se você for uma pessoa, escuta essa, se você for uma pessoa inteligente, Paulo dizendo, reparta dos teus bens com aquele que te instrui a palavra, ou que te ensina a palavra. Reparta dos teus bens com aquele que prega para você. E Paulo, o pessoal fala, não, Paulo andava pobre. Aquele que está sendo, o Leandrinho está ligeiro hoje. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E está falando de bens aqui. Vou ficar no portão hoje, vamos ver quem vai compartilhar comigo. Gente, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando do que, irmãos? De Bíblia. Quem crê na palavra de Deus aqui na Bíblia? Então comece a praticar, querido, que você vai viver uma vida abençoada, você vai viver uma vida honrada, você vai viver uma vida vitoriosa, você vai parar de gastar dinheiro com carro que quebra, com coisa que quebra na sua casa, você vai parar de gastar dinheiro na farmácia, você vai convidar o pastor até para comer fora. Uhul! Fica a dica. Fica a dica aí, ô glória. A gente brinca com você, mas é sério. Vai sobrar no teu bolso. Porque você vai parar de gastar com doença. Você vai parar de gastar com uma coisa à toa. Com ilusões. Sabe, irmão? Ô Malta, talvez você conheça pessoas assim na cidade. Talvez a Manuela também. E vocês também. Pessoas que às vezes gastam mais com roupa do que com qualquer outra coisa. Você tem um monte de roupa lá na sua casa, lá no guarda-roupa, pendurado lá, usou uma, 2 vezes. Vai ter um casamento domingo. Não, sábado, melhor, casamento é de sábado. Aí já fica doido, correndo nas lojas, tudo para comprar roupa nova. E já tem um monte lá que você pode usar. Só vai usar aquele dia, sapato novo, tudo novo. Para ir num casamento. Para comer um pedacinho de carne. Mas a intenção é fazer o desfile para todo mundo. Está errado. Às vezes não tem dinheiro, compra em 10 parcelas uma peça de roupa. Tem gente que não repete roupa. Me dá o endereço dele, mas de repente serve para mim. Vai, usou uma vez? Oxente. Né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Mas escuta, vamos deixar o dinheiro do lado? Vamos deixar os bens que você tem de lado? Sabe o que você podia compartilhar comigo? Sua oração em nosso favor, porque a batata aqui assa muito. Olhe por nós, ao invés de criticar a gente. Não gosto de pastor. Para com isso. Olhe por nós, que a sua oração vai ajudar muito. Olhe pelo ministério, convide alguém para vir com você. Isso já ajuda demais. Você vai estar ajudando a gente nessa obra, salvando uma pessoa para Jesus. Amém, amados? Não precisa trazer teu dinheiro, não. Não precisa me dar nada, não, porque não me leva também para a ignorância, não. Porque até aqui Deus tem me sustentado, eu e a minha esposa nessa cidade. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A gente só coloca algumas coisas para você ser despertado, para você despertar em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai amado. Colossenses, nós estávamos, Leandro? Capítulo 3, verso 3. Eu ainda estou falando da verdade do Evangelho para os nascidos de novo. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está escondida, ou está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe o que Jesus fez? Pegou você, escondeu debaixo das asas dele. Ainda como se não bastasse, ele pegou a todos nós e ainda escondeu no Pai. Oh, aleluia!
Querido, como é que nós vamos ser atingidos por flecha de Satanás? Como é que eu vou viver uma vida desgraçada na terra, sendo que eu estou guardado pelo Filho e pelo Pai? Se eu estou guardado, escondido no sangue do Cordeiro, como é que eu vou ter uma vida miserável, cheia de doença, cheia de depressão, cheia de enfermidade? Como é que eu vou ter uma vida dessa? Não vou ter, em nome do Senhor Jesus. Porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu sou herdeiro. Se eu nasci de novo, eu sou filho e sou herdeiro. Agora, se você não entra nessa visão, o problema não é meu, porque eu estou te ensinando. Então vai depender de você, se você quer ou não ser herdeiro de Deus. Oh, aleluia, se você quer ser ou não filho de Deus. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Ah, pastor, o diabo. Ah, pastor, o diabo. Ah, ele está furioso comigo. Resista a ele e vai fazer o que de você? Resista o diabo e ele fugirá de vocês. Sim ou não? E aqui esse texto, ó. Aquele que pratica o pecado procede de Deus. De quem? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não tem desculpa de você viver derrotado, não. Oh, aleluia! Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Ah, meu irmão, acorda para a vida, pelo amor de Deus. Não inventa desculpa, tenha fé, haja com ousadia, como nós acabamos de ler nos textos anteriores. Oh, meu Deus do céu, quem somos nós então? Quem somos? Filhos e herdeiros. Romanos 8, verso 17, te apresento de novo esse texto maravilhoso. Obrigado, meu amado. Está escrito: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora escuta, a renúncia às vezes dói, não dói? Renunciar a um cigarro, renunciar a uma cachaça, renunciar a coisas que te levam para o inferno, renunciar a mentira, porque o pai da mentira você já sabe quem é, não é? Satanás é o pai da mentira. Então você começa a renunciar, às vezes para você começar a renúncia dói. Dói. E a gente sofre. Eu não sofri não, porque quando Jesus me catou, libertou, deixou limpinho e só mandou eu ser fiel e pronto, estou fiel até hoje. Nunca mais voltei para trás. Comigo foi um milagre mesmo assim, instantâneo. Chegar bêbado, chapado de maconha e sair limpinho de lá e nunca mais voltei para essa desgraça. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Se somos filhos, somos herdeiros. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 19. De quem somos? Aleluia. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de quem? Ah, meu Deus, não vai cantar. Ai, Jesus. Todo lascado de diabetes, todo lascado de osteoporose, de fibromialgia, de artrite, de artrose. Ainda tenho orgulho de falar. Ei, mas olha, eu estou gastando tanto de remédio. É tão íntimo que fala assim, a minha artrite. É tão assim com as doenças que fala, a minha artrite, a minha artrose. Ai, a minha depressão. Ah, vai se lascar, pelo amor de Deus. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês? Está em quem? Está em quem? Está em vocês. Oh, aleluia! E que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Louvado seja Deus! Aleluia! Meu Deus! Adaildo, se você não pertence a você mesmo, tem alguém responsável pela tua vida.
Quem está entendendo? Entendeu, cara? Se você não pertence a você mesmo, tem alguém que é responsável pela sua. E por que fica aí sofrendo? Sendo que Deus é responsável pela minha vida. Oh, aleluia. Eu ando seguro, eu ando saudável, eu ando na fé. O dia que o trem está ruim, eu declaro que vai ficar bom, porque tem um dia mau na vida de todo mundo, sim ou não? Tem um dia mau, mas quando o dia mau chega, ai meu Deus, o diabo vai uma cilada. O que, rapaz? Eu estou na fé. Eu sou de Deus. E vivo para Deus, e tenho autoridade do nome de Jesus na minha vida, assim como a igreja tem. Não é só para pastor, é para a igreja. Não é só para pastor, é para a igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Vocês nem é dono do próprio nariz, está ali escrito lá. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Por isso você vai entender. Vou programar minha viagem para o final do ano. Vou, glória, programa mesmo. Tem intenção de viajar. Mas fala assim, se Deus permitir, se Ele me liberar, se Ele quiser, eu vou. Sim ou não? É assim minhas viagens, eu e ela. Já pagamos, estamos pagando uma conferência, que a gente vai para uma conferência bíblica. Agora mês de junho. Ainda a gente está falando assim, se for da vontade de Deus, nós vamos ficar lá, nós vamos para a conferência. Mas se não for, fica aqui, ué. Amém, amado? Ah, mas você pagou. Tem um acordo lá no contrato que eles devolvem o dinheiro se caso eu não for. Entende isso, queridos? Tudo na nossa vida tem que ser direção de Deus. Porque não mando mais em mim mesmo, mas Cristo manda em mim. Da mesma forma eu posso dizer, como Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então, peraí, santuário. Quando você chega aqui na igreja, ela está toda bagunçada? Está limpinho? Os banheiros estão tudo fedido? Não? Está tudo cheiroso? Estacionamento limpo? Nem foi a jogar lá, não tem. Tudo limpinho, arrumado, organizado. Aqui em cima, tudo limpinho. A gente cuida do que é material. E bem cuidado, porque sabemos que aqui reúne povo. Um povo, oh, aleluia, que pertence ao rei. E nós não podemos receber alguém que pertence ao rei de qualquer jeito. Quem está me entendendo? Agora presta atenção, se eu me preparo, junto com a pastora, com toda a nossa equipe de obreiro, para receber você bem, num ambiente agradável, limpo e cheiroso, será que se você, agora, sabendo que o seu corpo é templo, é santuário, aqui é um santuário, a gente cuida dele, agora o seu corpo é santuário do Espírito, você acha que ele não vai cuidar de você, querido? Oh, aleluia! Será que ele não vai cuidar da sua vida? Será que ele vai largar você na imundície da enfermidade, na imundície de Satanás? Não! Ele vai limpar você, porque você é santuário do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus, eu falei que eu hoje não ia atrasar. Já estou com 2 minutos de atraso. Mas não dá mais para a gente continuar, não. Só vou ler mais um texto aqui para a gente encerrar. Volta no verso 20 ainda, lendo aí. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de... E aí, Cecília, como é que você está? Ai, pastor. Ai, pastor. Hoje, quando você estava vindo para cá, você estava cansada. Quando você veio agora chegando na igreja, chegou aqui, entrou na avenida, Deus falou para...
O Espírito Santo tratou você com Colossenses 2:12. Uau! Entenderam o mistério? Porque ele te renovou para você não ficar cansado ao chegar aqui. Já foi chorar lá no escritório. Ô, glória! Amém, amados? Vocês estão entendendo isso? Mas isso só acontece com quem tem compromisso com o reino. Com quem já entendeu o propósito. Aí entra a promessa na vida dela, a herança, parte da herança dela, que ele renova aqueles que nele espera e confia nele, louvado seja Deus. Aleluia. Último versículo, Leandro, não vou ler todos mais não. 1 de Pedro 18, capítulo 1, 18. Eu encerro aqui. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, foi lido hoje pelo Luiz aqui, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Só que ele leu lá em 139. Você leu o Salmo 139, né? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados ou resgatados da vida, o quê? Ai, mas aceitar Jesus, nossa, muita coisa. Vida inútil é o que nós tínhamos antes. Não prestar para nada, a não ser para ser lançado do inferno. Que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Ou seja, nascemos e os nossos pais não ensinaram nós sobre Jesus, então nossa vida era inútil. Verso 19. Mas vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo, que nós somos comprados, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Louvado seja Deus. Para a gente encerrar, se ele foi capaz de morrer em nosso lugar, pendurado lá na cruz, qual foi a última palavra que ele profetizou lá, o que ele liberou lá? Está consumado. Isso em hebraico, em aramaico ou no grego significa as mesmas coisas. Talvez você ouviu a tradução no hebraico, em alguns lugares por aí, que tem um povo que parece que descobre uma palavrinha e fica doido. Tetelestai, 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 não sabe nem o que está falando. Tetelestai, consumado. Você sabe o que isso significa, essa palavra consumado? Não é a original. A original é tetelestai, ou islam, no hebraico. Escuta. Está quitada a dívida. Está pago. Está tudo quitado. Aqueles que me recebem não devem mais nada para Satanás. Agora a dívida está quitada. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Fica de pé, por favor. Meu Deus, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Tem mais umas coisas para dizer, mas não dá tempo. O fechamento dessa palavra ainda era mais poderoso do que eu falei até agora. Mas a gente se empolga, a gente quer explicar com detalhe para vocês saírem daqui sabendo quem vocês são. Vocês são filhos de Deus, filhas de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, herdeiros das promessas, co-herdeiro com Cristo de todas as promessas. Então não tem como você não ser vencedor. Eu perguntei aqui terça-feira, quem é o seu maior inimigo? E pergunto hoje, para esse lado aqui, ó. Quem é o seu maior inimigo? Satanás? Seu maior inimigo se chama você. Sabe por quê? Você não consegue viver em paz com você mesmo. Você não consegue viver em paz contigo mesmo. Você não consegue crer naquilo que está escrito. Você não consegue praticar o que está escrito. Aí o Satanás, a culpa... Rapaz, Satanás deve estar lá. Se eu pudesse pegar essa pessoa que fica me culpando por tudo, as bobagens que ela faz, que ela fala. Se eu pudesse pegar ela por pescoço. Porque o maior culpado das suas derrotas não se chama Satanás, se chama você. Se você nasceu de novo,
O sangue de Jesus está sobre você. E a Bíblia diz que está ao nosso derredor, não é ao redor não, longe, bramando como... Mas é para você resistir o diabo e ele não vai sair de mansinho, está dizendo que ele vai fugir. Foge alguém olhando assim para trás, andando calmamente? Quem está fugindo, corre. Se ou não, Satanás vai correr de você se você se posicionar como filho, como filha de Deus. Feche seus olhos. E começa a declarar que você não é dono de miséria, que você não é dono de artrite, de artrose. Começa a declarar que você não é dono de infecção nenhuma. Começa a declarar que você não é dono das desgraças desse mundo. Começa a declarar, oh aleluia. Começa a declarar. Satanás vai bater em retirada. Oh, aleluia. Estou vendo até um casal já orando um com o outro ali. Olha que lindo. O capeta vai sair dessa família, vai sair do casal, vai sair. Então, em nome de Jesus, é noite de cura e de libertação. É noite de você entender que você foi chamado para vencer. Você foi chamada para vencer. Começa a falar para Satanás. Fala para ele agora, leve embora. Pode levar embora, Satanás, porque você trouxe essa dor, você trouxe essa enfermidade. Então pega ela e leva lá para o inferno. Dá para quem você quiser, menos para mim. E dá para quem não tiver fé em Deus também, porque na igreja de Deus não vai ficar essa dor não. Começa a dizer agora, Satanás, leva isso embora. E vai dando nome. Quem que você quer que ele leve embora? Os pensamentos negativos, as dores que estão no seu corpo, a infecção nos ossos, no nervo, tumor no útero, no ovário, infecção na bexiga, infecção nos rins. Escuta, fala para ele, Satanás, você vai levar embora agora, porque toda dor não vem de Deus, vem dele. Agora, queridos, agora, eu quero que você declara isso agora, em nome de Jesus. Começa a lembrar dos problemas lá na sua casa. Começa a lembrar dos problemas lá com seus filhos. Começa a dizer, Satanás, a minha família não, ela é herança do Senhor. Vocês precisam entender isso. Aqui é a noite de batalha. Você está no ambiente profético. Começa a falar com Deus. Não espera eu orar não, é você agora. Você está no ambiente profético. A palavra já te deu autoridade. A palavra já te deu liberdade para você declarar a tua vitória. Seja intencional agora. Tenha uma oração intencional agora. Começa a repreendê-lo. Eu vou te ajudar daqui a pouquinho. Começa a repreendê-lo. Pai, em nome de Jesus, olha esse povo orando. Olha esse povo orando. Oh, Pai, em nome de Jesus, dá uma olhada para essa igreja agora, que está clamando por milagre e não está aceitando mais o peso do cão na vida deles. Eu ordeno agora, sai daí, Satanás. Sai daí, Satanás. Sai daí agora. Sai da mente dele, sai da mente dela. Sai da família dele, sai da família dela. Sai agora com artrite, artrose, fibromialgia, osteoporose. Sai agora com toda a infecção que essa pessoa está tratando. Sai agora. Sai agora, sai agora, sai dessa família, sai desse casal, sai agora, sai, queima ele, Jesus, queima ele agora, vai queimando, queima ele, para ele sair daí correndo, fugindo, em nome do Senhor Jesus. Sai agora, espírito de confusão mental, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito do desânimo, espírito da depressão, espírito da ansiedade, espírito agora da insônia, espírito da síndrome do pânico. Sai agora, não só dessa pessoa que está aqui, essa que me ouve pela internet agora. Sai daí agora, sai, Satanás, sai daí, em nome de Jesus. Sai agora com esses maus pensamentos dessa pessoa. Sai agora com esses maus pensamentos dessa pessoa agora. Saia, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Receba teu milagre, receba tua cura. Ah, Senhor, toca nesses ossos agora. Vai colocando eles no lugar, vai tocando, vai restaurando.
Oh meu Deus querido, vai enxertando coisas novas aí dentro agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Receba teu milagre, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, eu quero te agradecer por cada milagre que está acontecendo aqui agora. Quero louvar o teu nome por cada milagre que está acontecendo aqui agora. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de você. Em nome de Jesus. Atrás da Raila. Toda opressão que está nela vai sair. Toda dúvida e medo vai sair. A resposta vai chegar para a tua vida, minha filha. Vai chegar. Vai chegar, oh aleluia, sai daí, Satanás, tira toda a dúvida dela agora, tira medo, tira angústia, tira agora, em nome de Jesus, a infecção, tira essa infecção daí agora, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês orou para esses dois meninos aí, Luiz? Orou pelos dois? Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Tem milagre acontecendo com você aí, minha filha. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. É Miguel e Pedro, como é que é? Paulo Vitor, que está aí. Miguel e Paulo Vitor. Continue firme aqui, continue vindo. Satanás não vai mais perturbar a mente de vocês. Satanás não vai mais perturbar a mente de vocês. Aleluia. Você não vai mais nem fumar cigarro. Você vai ver, em nome de Jesus. Se você crê no que eu estou te falando hoje, Deus está libertando você, como libertou a mim. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Irmãos, igreja, receba esse milagre que está sendo liberado sobre a vida de vocês hoje. Receba esse milagre que está sendo liberado para a vida de vocês hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastora, tem um casal ali, ó, que eu quero que você vá lá orar com aquela senhora. É a última, essa de preto aqui, na carreira da frente. Não tem... Isso ali. Minha filha, Deus está entrando com cura na sua vida hoje. Deus está curando você por dentro. Aleluia, Deus está curando você aí. Oh, aleluia. Pai querido, faz um milagre. Faz um milagre nos órgãos dela, Senhor. Faz um milagre. Libera lá, Senhor, a tua unção de cura agora. Em nome de Jesus, libera a unção de cura agora. Agora. Receba milagre, receba milagre. Receba milagre em nome de Jesus. Milagre em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Você crê na palavra que você ouviu hoje? Então, se você crê, você sabe qual foi o propósito do teu chamado. Então, você também já descobriu quem você é filho. E você então entendeu que você sendo filho, você é herdeiro. Oh, aleluia. E se você é herdeiro, você agora carrega a plenitude, você carrega a unção de Deus na tua vida. Vocês são santuários. Diga, eu sou santuário do Espírito Santo. Então, a partir de agora, eu não aceito mais nada desse mundo na minha vida que me cause dano, que me cause prejuízo. Tudo, a partir de hoje, é na direção do Espírito Santo, porque eu sou santuário para a glória de Deus. Amém?
Aleluia. Oh, glória, você pode aplaudir Jesus, pode. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Amado do Senhor, eu não falei de dinheiro, também não vou aqui tomar tempo para falar de dinheiro. Eu só quero dizer para você